Muito boa noite. Graça e paz da parte de Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham em casa aí pelo Facebook. Feliz Ano Novo é o que se diz no início do primeiro culto no domingo de Advento. A igreja inicia seu novo ano eclesiástico. E no novo ano eclesiástico tem um novo lema que nós vamos visualizar aqui agora, nesta projeção. O lema da nossa igreja para 2021 está posto. E o lema da IELB para o quadriênio 2019 até 2022 é Firmados em Cristo. Para 2021, o lema é Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Esse é o desafio, este é o propósito. O lema é baseado no texto de Atos 2, versículo 42, que diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então está aí o desafio para a igreja: receber perdão, vida e salvação, e compartilhar perdão, vida e salvação, que são as necessidades primordiais das pessoas que nos rodeiam por onde andamos. Cantamos o hino lema, do lema da igreja, que é firmes. Senhor.
Queremos fazer a leitura responsiva deste salmo, conforme é o nosso costume, os versículos 1 até 7. É o salmo de Asaf. Ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Um testemunho ao regente do coro com a melodia de Os Lírios. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que ficas sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Esta é a palavra do Salmo 80. E nós vamos invocar a presença do Senhor cantando o hino número 10, que há de ser projetado. Tem a parte que é cantada pelo pastor e a outra parte é pela congregação.
nós chamamos Emanuel, nós chamamos Deus. Ainda que tenhamos pecados, nós chamamos Deus. Vocês já devem ter vivido em toda a sua vida, em algum momento, não chama fulano não, porque se ele vier, vai ter bronca, vai ter problema, vai ter encrenca. Todos nós já passamos por isso. Com Deus seria a mesma coisa, não chama Deus não, se ele descer o negócio vai pegar para o nosso lado. Mas esse Deus nós podemos chamar, porque é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de amor. Eu convido a igreja para a hora da reconciliação. Confessemos todos juntos os nossos pecados, na certeza do amor perdoador de Deus. O Deus eterno a quem adoramos é um Deus santo e justo, mas Ele também é amor. Como seres humanos pecadores, coloquemo-nos diante dEle, pedindo perdão por todos os nossos pecados. Oramos juntos. Deus Todo-Poderoso, muitos são os nossos pecados. Nem sempre temos valorizado e seguido os mandamentos dos apóstolos. Deixamos de fazer o bem, fizemos o mal por meio de nossos pensamentos, palavras e ações. Estamos arrependidos e pedimos que nos perdoes em nome de Jesus. Amém. Cantamos. Eu digo a vocês, vão em paz, todos os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Celebrando a presença do nosso Senhor entre nós, a igreja pode sentar-se, nós queremos saudar o Cristo com o acendimento da primeira vela da coroa de advento do tempo que está nos rodeando. A igreja cristã tem hoje seu ano novo, é o primeiro domingo de advento. Conforme antigo costume, os 4 domingos de advento são representados por uma coroa de advento com 4 velas. À medida que as velas vão sendo acesas,
Lembramos a esperança dos antigos, que profetizavam a vinda do Messias, o Salvador prometido por Deus desde os primórdios do mundo. Diz o profeta: ah, se de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Voltem-se os nossos pensamentos para a noite santa em que Cristo nasceu da Virgem Maria, em cumprimento à promessa do Pai de remir o mundo dos seus pecados. Meditemos no alto e sublime privilégio de pertencer como membros ao corpo de Cristo, através da fé mantida viva pela palavra e pelos sacramentos. Meditemos também no amor e na presença de Deus, mesmo nas horas mais difíceis de nossas vidas. Emmanuel é Deus conosco. Próximo momento nós vamos cantar o hino que vai ser projetado. Eu convido a Sofia para ela vir aqui e acender a primeira vela da coroa de advento desse ano. Cantamos o hino e de consolar o meu povo. Nós agora queremos receber a santa palavra do nosso Deus, texto de Isaías, capítulo 64, dos versículos 1 a 9. Eu convido Kátia para dirigir a leitura. Isaías capítulo 64, versículos de 1 a 9, é o texto para este primeiro domingo no tempo de advento. Vamos ouvir então a leitura. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou
de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito. Os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania. Nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueça que somos o teu povo. Até aqui a palavra de Deus. Agradecemos a Kátia pela leitura do texto de Isaías. E agora nós vamos cantar um clássico do Natal, que é o hino Felicíssimo, Contentíssimo, e nos preparamos para receber a palavra do Santo Evangelho. É sempre lindo esse hino. Eu convido a igreja para ficarmos de pé em reverência à leitura do Evangelho. Está registrado em Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Eu convido Marcelo para fazer a leitura, o aniversariante do dia. Glória, glória, in excelsis Deo, glória, glória, aleluia, aleluia. Recebamos a palavra do Evangelho. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia.
Então, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado, perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente, como os que vinham atrás, começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Agradecemos ao Marcelo a leitura deste Evangelho que dá o tom para este tempo de Natal. Louvor, 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 louvor é o tempero do Natal. E nós, cristãos, somos chamados a colocar música em nossas casas, colocar luzes em nossas casas, e assim encantar os olhos e os ouvidos de todos com a linda mensagem do Natal. E, atendendo ao clamor do Evangelho, nós vamos nos preparar, confessando a fé e cantando depois o louvor Rejubilo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A igreja pode sentar-se, nós vamos cantar, é o hino 12 do Inário Luterano, mas ele vai ser projetado aqui em vídeo, Rejubila.
dadas da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos trouxe, através do profeta, um anseio, um desejo. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Já vem perto o Natal, canta o verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no ar. Já podemos cantar hinos de Natal, convidando a Jesus que faça seu advento, ou desça, ou devemos esperar mais um pouco, mais alguns dias? Não só podemos, como devemos já cantar, louvar, glorificar e saudar o nosso glorioso e maravilhoso Rei. O advento está aí nos chamando a isso. Há relatos de que o advento começou a ser celebrado liturgicamente em várias partes do mundo entre os séculos 4 e 7. Mas a primeira referência mais específica ao tempo de advento vem da Espanha. No ano de 380, quando o Sínodo de Saragoça determinou uma preparação de 3 semanas para a Epifania, data que lembra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus. Somente no final do século VII, em Roma, é que foi acrescentado o aspecto escatológico do advento, recordando a segunda vinda do Senhor, passando a ser celebrado antes do Natal durante 5 domingos. Aliás, esta é a consolação da igreja. Esta é a oração contínua da igreja, que crê que a qualquer hora dessas o Cristo descerá e porá um fim a esse estado de coisas que nos entristece, desencadeando o pleno novo céus e a nova terra. Assim enxergava Isaías, assim desejava o profeta Isaías, quando aqui no texto ele diz: como gostaríamos que tu descesses, rasgasses os céus e descesses até nós. Irmãos, Isaías estava vivendo um tempo de muita dificuldade e um tempo de grande clamor da parte dele. Nos idos dos anos 700 a 800 antes de Cristo, Israel andava afundado no seu pior caos espiritual, sem precedentes na história de Israel. Nunca Israel esteve tão pecador, nunca Israel esteve tão idólatra, tão promíscuo, tão pervertido. E para esse Israel, Deus enviou o profeta Isaías. Imagine a situação: um caos espiritual, depois de Israel ter aproveitado uma prosperidade também sem precedente nos tempos de Davi e Salomão. E ali, diante da pecaminosidade de Israel, o profeta Isaías clama trazendo da parte de Deus um pedido: Israel, reconheça o seu pecado, arrependa-se, confesse-os, abandone o seu pecado, e assim eu poderei retornar para você, perdoar e te salvar. E por fim, depois de prometer salvação, Deus desenha o futuro que ele tem planejado para Israel. E os capítulos 63, 64, 65, 66 de Isaías descrevem a nova Jerusalém, e depois avançam para o novo céu e a nova terra, quando Deus diz: é isso que eu quero para vocês. Eu não quero a morte, eu não quero a destruição e a condenação de ninguém. Eu quero vida, eu quero salvação, eu quero uma nova casa para vocês. E quando o profeta ouve essa palavra do Senhor, ele explode numa grande e maravilhosa oração e num grande clamor. E ele pede a Deus que venha, que desça, que alivie no seu distanciamento, no seu isolamento, que ele rasgue os céus, que ele desça e faça sentir em Israel, para que Israel, sendo sacudido, acorde e seja salvo,
e seja livrado da desgraça completa que estava se desenhando caso Israel não se convertesse. E aí então o profeta diz: como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses. E isso se chama teofania. Isso faz parte da imanência de Deus. E eu gostaria de chamar a igreja para pensar sobre essas coisas hoje. Teofania é o que Isaías pede. Imanência de Deus é o que Isaías quer fazer sentir em Israel. Esses dois temas, eles apontam para uma única realidade: que Deus apareça e haja para salvar o seu povo, curar seu povo, cuidar do seu povo. É uma crença comum no Antigo Testamento e uma crença presente no Novo Testamento também. E uma crença que acompanha a igreja durante toda a sua história. Teofania. Você vai lembrar de Epifania, que também tem tudo a ver. É a manifestação temporária, pontual de Deus em algum lugar, em alguma pessoa, através de alguma coisa ou uma ocasião. Por exemplo, a sarça ardente, ou a mula de Balaão que falou. Ali houve uma teofania. Deus se manifestou especificamente. Imanência está dentro do conjunto das epifanias de Deus. Ele aponta para o fato de que Deus, apesar de ser um ser transcendente, um ser de lá, Ele é um Deus que está inseparavelmente presente em meio a toda a sua criação, interagindo com a sua criação, convivendo com ela na medida em que a sua sabedoria entende ser necessária essa relação. E aí o Salmo 19, ele vai falar dessa presença constante de Deus no contato e no conjunto da sua criação. Podemos ver teofania e imanência em diversos cantos do Antigo Testamento, e eu vou exemplificar aqui para vocês. Isso tem sentido para a nossa vida diária, presta atenção. E começamos em Gênesis 3:8, por ocasião da queda de Adão e Eva. O que diz o texto de Gênesis 3:8? Você se lembra? Lá diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava passeando pelo jardim, e então se esconderam dele no meio das árvores. Em Êxodo, nos deparamos com um depoimento de Deus para Moisés que é impactante, e fala dessa imanência do Senhor. Diz o texto: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que eles estão sofrendo. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma grande terra e boa. Uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltrataram. Esse é o seu Deus que faz isso, tá? Vai prestando atenção. Mais adiante, em Deuteronômio 4:12, Moisés vai lembrar o povo do que aconteceu lá no dia das duas tábuas. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram a ninguém, só escutaram a voz. E assim por diante, chegando inclusive nos Salmos, o salmista no Salmo 144, ele vai dizer: ó Senhor, abre o céu e desce, toca nas montanhas e elas soltarão fumaça. Esses escritores, eles revelam o que se pode esperar de Deus e o que Deus é capaz, está pronto para fazer, e Ele mexe e atiça com os nossos corações. Irmãos, no Advento não celebramos os nossos atos humanos, tampouco enfatizamos o que nós queremos ou prometemos fazer.
No advento, nós somos convidados a abraçar o espírito do profeta Isaías e convocar Deus. Somos convocados a proclamar em alto e bom som: venha o teu reino, Senhor. É disso que Isaías estava falando quando ele diz: ah, como gostaríamos que rasgasses os céus. Celebramos nós o agir de Deus no advento, e lembrando-nos de que no Natal se cumpriu a promessa de salvação feita por nosso Deus eterno, quando Ele envia o seu Filho, que desce e se estabelece no meio das pessoas, cuidando de todos. No advento, acompanhando o povo de Israel, que experimentava uma situação calamitosa por causa do seu pecado, das suas graves consequências na vida material e espiritual estampadas nas suas ruas, nas suas cidades, sem falar do sentimento de abandono que havia no coração de Israel, pois o povo sentia que Deus se havia distanciado deles por causa do seu pecado. Também nós venhamos a nos abrir para que Deus entre em nossas vidas e faça o seu reino acontecer nos corações. Quer dizer, Deus não só quer descer à terra, Ele quer descer ao coração. Ele quer interagir com a alma, Ele quer interagir com o nosso espírito. Não me interessa Deus estar ali, estar acolá. Me interessa Deus estar aqui, interagindo comigo. E isso é promessa da palavra do Senhor. E por fim, neste advento, e é um desafio para todos nós, recuperemos a fé e a percepção de que Deus pode estar mais perto de nós do que imaginamos. Deus é um Deus das teofanias, das epifanias e das imanências. É muito fácil a gente acreditar num Deus transcendente. Todos os povos creem num Deus transcendente, ou seja, o Deus que está lá. Mas são poucos os povos que têm um Deus imanente, um Deus que não tem arrogância perante os seus, não tem aversão à fragilidade, à pequenez, à pecaminosidade. É um Deus que se envolve com a gente, mesmo a gente sendo o que somos. O advento nos desafia e diz que nós podemos mais. A gente canta uma música: Deus está aqui, né? Tão certo como o ar que eu respiro. Tem uma outra: Deus, como é que é? Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. A gente canta a imanência de Deus, a gente canta a teofania de Deus, a epifania de Deus. A gente crê nisso. Ele está aqui. Ele está aqui. É com essa questão que eu quero mexer hoje. Isso é vital para nós. É decisivo para nós. Deus não está lá. Ele está aqui. Ele quer estar aqui. Ele gosta de estar aqui. Ele ama estar aqui. E eu quero dizer que crer no Deus imanente é confortador para você. É confortador para a sua família. E é confortador para os seus filhos. Eu sempre lembro que a minha filha era professora de um monte de crianças quando pequena. Ela dava aula para um monte de crianças imaginárias. E a criança, em muitos casos, ela tem um amigo imaginário. Ela tem um coleguinha imaginário. Ela briga, discute com ele. Ela brinca com ele, conversa com ele. Você está falando com quem? Estou falando com o meu amigo. E esse é um assunto para o qual nós precisamos prestar atenção e chamar a atenção. Jesus é o amigo bem presente na vida dos nossos filhos, e por isso nós vamos incentivá-los a orar, incentivá-los a falar com eles, porque Jesus está ali.
companheiro presente em todas as horas. Isso é vital, porque nossos filhos andam muito assustados, com tantas desgraças, com tantas notícias ruins, com tanto medo, com tanto pavor que às vezes está estampado no rosto da mãe, no rosto do pai. E crianças têm se sentido estressadas porque, além de viver esse sofrimento, eles não têm poder, eles se sentem pequenos. E assim como a eles vamos incentivar a confiar na presença de Deus, que nos guarda e protege, que nos cuida, também nós, adultos, somos incentivados a confiar no Deus que rasga os céus e desce para ficar pertinho, para guardar, para proteger, para prover, para salvar e para deixar o coração em paz. Que nós nos coloquemos na mão de Deus como o barro que é citado aqui no versículo 8, para que o Senhor conduza, amolde, dirija e faça das nossas vidas uma vida conforme a sua palavra, porque essa vida é uma vida vivida para a bem-aventurança. Que Deus nos abençoe quando nós queremos pedir ao Senhor que rasgue os céus e desça e venha viver conosco um Natal maravilhoso, abençoado. Amém. Nós vamos cantar agora um outro hino clássico do tempo de Natal, que é o hino 25. E durante este hino nós vamos trazer ao altar as ofertas que nós separamos para ajudar o trabalho dessa palavra. Entre nós
nossas orações, nós queremos louvar a Deus pelo aniversário do Marcelo hoje, completando 18 anos. Também oramos em gratidão por Sônia e Gabriela, né, no seu novo empreendimento que está iniciando, e pedir para Deus abençoar esse novo empreendimento, esse novo negócio, né? Deus abençoe lá e faça prosperar. Oramos pela saúde de Nilgo Lauter, né? Ele está em recuperação na sua saúde. A Maria Clara Fábio, né, que está com infecção na garganta, oramos por ela. Agradecemos pela parcial recuperação da saúde do Wallace, que já está quase firme e forte de novo, né, depois de um tempo aí de apreensão, mas corre tudo bem. E queremos orar pelas eleições em nossos municípios e eleições aqui na nossa congregação. Depois vocês vão conhecer os candidatos que se apresentaram para servir a Deus dirigindo esta congregação. Vamos nos colocar aqui. Querido e amado Deus, é confortador conhecer este teu querer, o querer de descer, de fazer parte, de pertencer, de interagir com seus filhos, com a sua igreja, com o seu povo. Para nós, Senhor, é uma grande consolação, é um grande conforto poder entender que a tua presença entre nós é uma presença de vivificação, é uma presença de restauração, é uma presença de salvação. O Senhor vem para colocar seus filhos em pé novamente. O Senhor vem para cercar seus filhos de perigos e males. O Senhor vem para curar as feridas dos seus filhos e assim lhes dar vida, e vida em abundância, conforme foi manifestado por Jesus no Evangelho. Por isso, ó Deus, ser presente nas casas, ser presente nas vidas, ser presente nos corações dos seus filhos, para que em tempos especialmente como os de hoje, de tanta apreensão, dificuldade, suspensão e medo, nós estejamos confortados por Ti, guardados por Ti. Abençoa-nos para que nós também falemos disso aos nossos filhos, a fim de que os coraçõezinhos deles sejam sossegados, com a certeza de que há um Cristo, e esse Cristo é o guardador, é o protetor, é o ajudador deles, a fim de que enfrentem a vida com bastante coragem e determinação e façam assim acontecer as suas tarefas. Te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário do Marcelo, que completa mais um ano hoje e celebra isso diante do altar do Senhor. Oramos pelo empreendimento da Sônia e da Gabriela, que ele seja próspero, que ele possa alcançar seus objetivos, e ele possa assim satisfazer os desejos do coração, dos corações destas suas filhas. Entregamos nas tuas mãos o Nilvo Lauter, que está em recuperação, a Maria Clara Fávero, que está com infecção na garganta, e a saúde do Wallace, que já está em plena recuperação. Cuida desses teus filhos, cuida de tantos quantos estão doentes e enfermos, cuida de todos aqueles que cuidam dos doentes, para que eles estejam protegidos, para que eles estejam guardados e possam assim oferecer as medicinas, ou oferecer as intervenções que vão ajudar essas pessoas a se recuperar, se restabelecer e se fortalecer. Querido Deus, nosso Pai, oramos pelas eleições. As eleições em nossos municípios, eleições para prefeito, que serão escolhidos pelo povo no dia de amanhã. E esse processo seja para a tua honra e glória, e que os eleitos tomem consciência de que a autoridade que eles têm é concedida. Eles não usurpem essa autoridade, mas façam aquilo que o delegador dessas atividades quer que seja feito, quer que seja praticado. Nós oramos também pelas eleições em nossa congregação no próximo fim de semana. Que o Senhor abençoe esta igreja,
capacitando-a com pessoas, dirigentes, com dons, com habilidades, com talentos, a fim de que a igreja seja bem conduzida e fortalecida para cumprir o propósito de Cristo nosso Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje o Senhor vem a nós. Mais uma vez o advento acontece aqui no sacramento do altar. E nós abrimos os nossos corações para te receber, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queremos celebrar a ceia do Senhor, lembrando-se sempre, a ceia é um advento de Cristo, é uma vida de Cristo, é Cristo vindo a nós através do pão e do vinho, para a maior certeza do perdão de nossos pecados, o fortalecimento da nossa confiança nele e a certeza de que quando ele vier vai nos reunir junto de si. Este é o meu corpo, partido por ti, traz o perdão e dá a paz. Toma e come, e quando o fizeres, faz em memória a mim. Este é o meu sangue, vertido por ti, traz salvação e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em memória a mim. Convido a igreja para orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A igreja pode sentar, nós vamos receber o sacramento do altar. E durante a distribuição da ceia, nós vamos acompanhar os louvores que serão colocados ali.
antigos programas de Natal, né? A gente cantava todas essas canções, falava as poesias, os versinhos, que era o nosso teatro sacro, né? Tempo bom que Deus nos concedeu a graça de viver e plantar a fé nos nossos corações. O primeiro verso de Natal é: neste lindo dia santo, esqueçamos todo o pranto e cantemos belo canto ao menino de Belém. Isso aí é clássico, isso aí eu não me lembro, não me esqueço e sempre me lembro de lembrar que eu falei esse versinho, todos os primeiros, acho que foi o primeiro que eu falei, né? Vivendo toda essa história de Natal na vida dele. Vamos dar graças a Deus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças a Deus e oremos. Ó Senhor Todo-Poderoso e Eterno Deus, rendemos-te graças, porque por modo maravilhoso nos sustentas o corpo e a alma. Graças te damos por haveres aceito todos nós à tua mesa, onde ofereceste a tua graça, o perdão e o fortalecimento. Concede que possamos sempre vir com alegria à tua casa, e fortalecidos te servir nesta vida, e que conduzas todos nós à eternidade para estarmos na tua presença gloriosa, por amor de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós assim encerramos o nosso culto de hoje. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentamos também os nossos irmãos e amigos que nos acompanharam através do Facebook desta transmissão. Que Deus os abençoe e guarde a todos vocês nas suas casas, aí junto com os seus familiares. E a igreja nós cumprimentamos com a graça de Cristo e já convidamos para o nosso próximo culto, né? Sábado que vem, dia 12, temos o próximo culto. Sim. Dia 5. Já estou querendo ir para o dia 12, estou com pressa, né? Exato. Dia 5. E no dia 5 nós teremos, logo após o culto, a eleição, a Assembleia Extraordinária para a eleição. Senhor presidente, depois se quiser dirigir uma palavra sobre essa eleição, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, tá? E nesta eleição, nós temos já uma chapa que se apresentou para a igreja. Nós vamos conhecer essa chapa agora. Eu gostaria de mostrar aqui as pessoas. Nós temos como candidatos a chapa. Eu botei chapa 1 porque pode aparecer a chapa 2, né? A gente sempre põe a chapa 1. A presidente é a Clarissa Teste, vice-presidente é a Kemily Saik, a secretária Vânia Krugel, né? A Vânia está aqui, a Kemily está ali, Clarissa está passeando, tá passeando. A vice-secretária é a Vivian Lemos Hortelã, né? Ela aceitou concorrer nesse cargo. Como tesoureira, a Kathleen Corte, está ali do lado da Kemily, né? E o vice-tesoureiro, bendito entre as mulheres, que é o José Carlos Pinheiro, né? José Pinheiro aceitou participar. Então, são esses irmãos que estão aí se apresentando e oferecendo-se para dirigir a congregação no próximo biênio de 2021-2022, né? Então está aí a composição da diretoria. Lembramos que o nosso estatuto prevê a prática de eleição por chapas, então existe ainda tempo para inscrever chapa para se colocar à disposição da igreja. Pode falar com o presidente e o presidente vai receber sua indicação, tá? Às vezes a pessoa diz, eu vou colocar a chapa, fica chato, porque parece que a gente está querendo concorrer, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer isso aí, né? A gente precisa
amadurecer. Amadurecer em que sentido? Né? Eu também quero servir, eu também posso servir, aquele irmão pode servir, aquela irmã pode servir, todos estamos à disposição para o serviço. Né? Então, isso é um processo de amadurecimento. Naquele dia também vai ser eleito o Conselho Fiscal da congregação. O Conselho Fiscal é composto de 3 pessoas que se organizam entre si para fazer o trabalho de observação, fiscalização de todas as atividades da igreja. Muitas vezes acham que o Conselho Fiscal serve só para fiscalizar o tesoureiro, coitado, né? Tem 3 para vigiar um. Não, o Conselho Fiscal ele transcende as funções. Ele vigia até o pastor, fiscaliza até o pastor, né? É um conselho de anciãos, vamos dizer assim, embora os caras que não sejam anciãos, mas só para citar para vocês o naipe da coisa, né? Antigamente era o conselho de anciãos, eram os águias da igreja, né? Para observar o bom andamento da igreja. A gente sabe que esses meninos são tudo novinhos, né? O Marcelo aceitou, né? O Wallace também aceitou. A Kátia, exatamente. É a Karen. Ah, é a Karen aí? É a filhota. Olha, foi a foto mais de acordo com o momento do Wallace que eu encontrei nas postagens dele, né? Então eu falei, vai essa foto aí. E está lá um cargo ainda, um posto para ser ocupado. Então, nós precisamos de mais uma indicação. Presidente, boa noite, presidente. Nós conversamos sobre o processo eleitoral. Eu queria passar a palavra ao presidente, ele vai falar sobre como é que nós estamos planejando acontecer isso nesse tempo de pandemia. Boa noite a todos, tudo bem? Então, a gente já tem aí a chapa completa, faltando um pouquinho aí para completar o grupo de anciãos, né? Tem que achar alguém mais. Está faltando você, achar o cabelo. Você. Cabelo branco também. Acho que era. Se o critério for esse. Mas é isso. Aí no sábado que vem, então, a gente tem a nossa assembleia. A proposta do processo eleitoral é fazer da mesma forma ou muito parecida em relação ao anterior, que foi a alteração do estatuto. Aqueles que estiverem aqui, né, no dia, né, pela capacidade, vão participar aqui presencialmente. E a gente vai abrir para as pessoas que estão em casa, assistindo o culto, participando, também fazendo participando desse processo, né, tendo a oportunidade de contribuir com essa nova etapa, esse novo processo, essa nova gestão, né, que tem mais 2 anos aí. Acho que é isso. Né? A gente vai elaborar lá o mesmo processinho lá, né? Formuláriozinho, mandar no WhatsApp. E aí fazemos também o mesmo processo da ata e depois, até antes de terminar dezembro, né? A gente tem que assinar a ata. Aqueles que estão em casa também tem que encontrar uma forma de assinar, né? Dar o visto, porque isso vai ter a validade jurídica lá no cartório. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Acho que é isso. Isso. E assim nós vamos conduzindo o processo eleitoral. Só participar para a igreja que nós estamos em processo de aquisição de uma máquina de ar-condicionado, né? Deverá ser instalado naquele setor ali, para a gente poder dar um upgrade Quer falar? Vem cá, meu irmão. No nosso conforto aqui. A gente sabe que não pode fechar muitas janelas, mas nós precisamos dar um grau no ar, né? A gente está ainda no processo de adaptações aqui. Nós temos algumas máquinas que elas serão aproveitadas, né, tanto aqui no ambiente como lá na sala das crianças, né? Mas essa máquina nova, ela é uma máquina maior, né? Porque o ambiente aqui é maior,
E a gente vai comprar uma máquina nova, 60 mil BTUs, e as duas que estavam já sendo dadas lá vão compor a capacidade que o ambiente precisa. Então a gente vai investir aí então numa máquina para dar melhores condições aqui para nosso tempo. Né? Acho que é isso. E aí aos poucos a gente vai trabalhando. E a nova gestão vai pegar firme aí no restante. É isso aí. Esse ambiente aqui ele exige 100 mil BTUs. A metragem, a cubagem, né? Como é que chama? Cubagem, né? A cubagem exige 100 mil BTUs para poder atender. Então nós estamos aí compondo e vamos levar isso. Meus irmãos, terça-feira tem instrução de confirmandos, meus alunos. Terça-feira passada estava meio que chuva, e aí a coisa se complicou. Eu convido os jovens daqui da congregação para quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, às 19h30, participar pelo Google Meet do Conselho Juvenil Distrital, tá? Então eu vou passar para os jovens o link lá, o endereço, para que os jovens da nossa congregação possam participar do Conselho Juvenil Distrital, bem? Queridos, Deus abençoe vocês tenham um sono maravilhoso, uma noite espetacular e um dia amanhã melhor ainda, tá? Uma boa noite para vocês, um abraço, vão com Deus, vão em paz.